Olá, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Hoje nós vamos iniciar mais uma unidade, tá bom? Unit 11. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa apostila. Se tudo der certo, logo mais estaremos de forma presencial. Enquanto nós não estamos de forma presencial, nós temos que continuar nossas atividades, tá bom? Então, a teacher aqui hoje está mostrando para vocês o início da nossa unidade, tá? Unit 11, tá? Então, ele tem sempre uma introduction. Introduction, como a teacher já falou, é uma introdução. E a pergunta que ele vem fazendo é: What are you doing? What are you doing? Né? Então, ele começa aqui no primeiro desenho, na primeira figura que ele ilustra, I am using the computer. Então, o que ele está falando? Eu estou usando o computador. Por quê? What are you doing? É uma pergunta. Né? Então, o que você está fazendo? Quando tem ing no final, é algo que está acontecendo naquele momento, tá bom? Então, tudo que tiver de resposta, o verbo principal estará com o ing embutido. Então, vamos ver as primeiras ilustrações. A primeira, como a teacher já mencionou, é I am using the computer. Então, tem uma pessoa usando o computador, está mostrando, e a frase é I am using the computer. A segunda ilustração é We are preparing breakfast. We are preparing breakfast. Tá bom? Então, o que está acontecendo? Tá vendo que a imagem? O que eles estão fazendo? Eles estão preparando um café da manhã, tá? A próxima imagem. I am studying. I am studying. Então, eu estou estudando. A próxima, we are talking. We are talking. Nós estamos conversando. I am teaching. I am teaching. Eu estou ensinando. I am jogging. I am jogging. Eu estou treinando. Né? Jogging é correr também, mas vocês sabem que o verbo correr tem o run, né? Então, por que que run e jogging eles têm a mesma tradução, mas escrevem diferente? Em que situação que eu uso cada um? O run é run quando você está correndo, né, assim, aleatoriamente, tá? I am jogging é quando ele está treinando, tá bom? Ele está correndo, mas está correndo em um treino. I am walking the dog. Eu estou andando com o cachorro. Em seguida, we are having fun. Nós estamos nos divertindo, estamos nos divertindo. I am swimming. I am swimming. Então, eu estou nadando. Essa foi a nossa introduction, né? Então, a nossa introduction fala exatamente sobre o momento que está acontecendo, o que estão fazendo, e nós vamos descobrir qual é o tempo verbal desta unidade, tá bom? Vamos para a próxima página. Na Unit 11, ele começa com o texto. Então, what are you doing now? Eles vão criar situações onde eles estarão usando o tempo verbal que nós estamos aprendendo hoje, tá bom? Tá vendo? Note que na sua apostila, tudo que tem ing no final, que tem o verbo to be acompanhado do verbo principal, que é o main verb, mais o ing, ele está em negrito, tá bom? Porque ele quer chamar atenção para esse tempo verbal. Agora, nós vamos ouvir o áudio. Lembre-se que, caso vocês queiram ouvir o áudio em casa, é só olhar o CDzinho que tem do lado. Qual o número do CDzinho? Aí, aqui está 67, 67, tá? E aí você vai entrar no aplicativo, como a teacher já ensinou, vai na Unit 11, unidade 11, e clica lá no disquinho, no CDzinho que está escrito 67, 67.
que é o texto que eles vão falar. What are you doing now? Então, lembrando que um texto, para estudar um texto, a primeira coisa que eu faço, eu sublinho as palavras que eu não conheço. Depois que eu sublinhei, copio-as no caderno e em seguida procuro o significado daquela palavra. Ou no glossário do livro que vocês estudam, se tiver um vocabulary no final. Se não tem, você vai procurar em outros livros. Se não tem outros livros, você vai buscar pela internet. Se não tem acesso à internet, você vai buscar com pessoas que falam o idioma, como a teacher, como o colega da sala que pode te ajudar, né? Então, nós temos vários meios de procurar o significado dessas palavras, tá bom? Então, lembrando que o empenho de vocês é o que vai te trazer sucesso. Não pode ficar esperando ter uma resposta, eu só vou ter uma resposta quando voltar às aulas presenciais. Não. Tem que procurar a resposta aqui, como a teacher orienta. Se tiver dúvida, chama a teacher lá no grupo, que nós temos um grupo de WhatsApp, tá bom? A teacher pode responder, pode tirar qualquer dúvida que você tenha também. Agora, então, nós vamos ler o texto. Depois que vocês lerem o texto, vocês vão ouvir, tá bom? Escutem o áudio. A teacher vai colocar o áudio para vocês ouvirem agora, tá bom? Pay attention e acompanhem com os olhos. A leitura é muito importante no inglês também, tá bom? Unit 11. What are you doing now? Some students are talking about the activities they are attending or working on. Lee, are you studying for the history test? Of course, and I'm studying for the test, and I'm also reading a book. What book are you reading now? I am reading a literature book. How about you, Susan? What are you doing? I am preparing a project. It is about environmental problems. Is it difficult? No, I am collecting information about things that harm the environment. Some people don't worry about the consequences we may suffer. I'm reading an article about the environment and sustainability. Let's go to class. We have to do many things today. I am going to my history class right now. See you later, my friends. Bom, turminha, então, nós acabamos de ouvir o áudio do nosso texto, da unidade 11, Unit 11, bom? Então, agora é o momento de vocês lerem mais uma vez esse texto e repetir esse áudio diversas vezes, quantas vezes forem necessárias. E o que mais que eu tenho que fazer, teacher? Eu tenho que repetir, eu tenho que treinar o meu speaking. O que é o speaking? É o falar, não é isso? E para eu falar, eu tenho que repetir o que eu ouvi. Por isso que a teacher pede para vocês listen, para vocês escutarem várias vezes, para que vocês possam pronunciar da forma que vocês escutam. E quando você pronunciar, quando você começar a repetir esse texto em voz alta, você vai gravar esse texto. Coloca lá no áudio do celular, grava. Para ver, depois, você poder fazer a comparação de como você está falando e de como o áudio original fala. Se você ver que está falando uma palavra errada, diferente, repete aquela palavra. Repeat, 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 tá bom? Tem que ter uma constância, tem que ter uma adaptação para repetir várias vezes a mesma palavra. Falando da próxima página, aqui ele começa a apresentar qual o tipo de tempo verbal que nós estamos aprendendo. Foi isso que a teacher falou lá desde o início da nossa introduction, no nosso texto principal. E o verbo que ele vem apresentar é o the present continuous tense. Present continuous tense. O que é isso, teacher? É o verbo no seu
na sua continuação, no seu dia a dia, o que você está fazendo naquele momento, como que ele é construído, esse verbo? Ele é construído com o verbo to be, de acordo com o sujeito que você usa na frase. Em seguida, você coloca o main verb, que é o verbo principal, e em sequência você coloca ing. Aí você monta o tempo verbal e depois você coloca o restante da frase, que é o complemento da frase. Então, vamos ver na forma afirmativa, tá? Na forma afirmativa, ele fala assim, ó, I am reading a book. Então, vejam só, o I, ele sempre vem com am, o verbo to be am, certo? No caso, quando você vai usar o verbo to be. Aí read é o verbo principal, o main verb. E o ing é como você está compondo aquele verbo principal. Então, em qual tempo verbal você está colocando? Você colocou ing ao final desse tempo do verbo principal, então você está trabalhando com present continuous tense. Tá? You are writing a letter. He is studying for a test. She is jogging in the park. It is barking. We are talking to teacher. You are watching TV. They are tying their shoes, tá bom? They are tying their shoes. Veja só que aqui nós também temos o CD com o número para você ouvir essas frases, tá bom? A teacher vai colocar para vocês ouvirem novamente. Vamos ver. Highlights. The present continuous tense. Affirmative form. I am reading a book. You are writing a letter. He's studying for a test. She is jogging in the park. It is barking. We are talking to the teacher. You are watching TV. They are tying their shoes. Bom, fácil, certo, turma? Fácil de ver, de entender o que é esse verbo, o que é o presente continuous tense. Então, lembrando que é o ing, certo? É o ing no final, mas ele vem junto com o verbo principal e antes do verbo principal ele vem o verbo to be. Ah, o verbo to be, mas qual, teacher? O am, o are, o is, qual é? De acordo com o sujeito que você coloca. Se é o I, que sou eu, você vai colocar am. Se é you, que é você vai colocar are. Se é he, she, it, que é ele ou ela, eles ou elas para animais ou coisas, você vai colocar i. E o i, e you, e they, você vai colocar are. Vem o verbo principal e em seguida o ing e depois o complemento da frase ou não. Se não tiver complemento da frase, tudo bem. Igual o it is barking, não tem complemento da frase, tá bom? Então a frase acaba aí, ponto final. Lembrando que nós temos que sempre pontuar a frase. Ponto final. Porque se você coloca um ponto de interrogação, vão achar que é uma pergunta e que você fez errada a construção. Então, pontue da forma correta, tá bom? Em seguida, nós temos os verbos. Os verbos são to bear, to call, to harm, to jog, to prepare, to surf, to tie, to watch, to worry. E nós temos que ouvi-los novamente. Né? Em seguida, também tem os vocabulary. Vocabulary, article, environment, literature, project, sustainability, test, ok? Os dois também têm o CD ao lado, onde nós vamos ouvir a pronúncia e em seguida repeti-la.